pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo falando e hoje nós vamos falar sobre matrizes, né? Como fazer matrizes aqui em Python. Então a minha ideia é o PyCharm versão 2022 e eu vou dividir esse nosso vídeo em dois momentos. Um momento eu vou falar de matrizes, que eu vou até colocar aqui de forma convencional. Ou seja, nós vamos usar uma estrutura de repetição para gerar a matriz. E em outro momento, nós vamos usar a biblioteca NumPy. Beleza? Então, vamos lá. Bom, para que possamos criar uma matriz, nós vamos aqui declarar uma variável chamada elemento. Esse elemento ele vai receber 1, porque antes de mais nada, qual vai ser a nossa ideia aqui inicial? Nossa ideia vai ser o quê? Vamos gerar uma matriz 3 por 3, portanto, com 9 elementos, correto? Essa é a nossa ideia inicial aqui. Bom, então eu vou começar com o elemento, declarando essa variável elemento, e ela recebe o número 1. Perfeito. E aí eu vou usar a estrutura de repetição for. Tá? Então nós vamos primeiro percorrer uma linha e para cada elemento dessa linha nós vamos gerar uma coluna. Então, olha só que legal. Para i em range, e aí como nossa matriz vai ser 3 por 3, eu vou querer 3 iterações. Então, para i em range 3, então aqui eu vou criar como se fosse minha linha. Olha que interessante, ó, vamos por parte. Deixa eu colocar aqui, ó, print i, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar aqui, ó. Então, beleza. Então, para i em range 3, ou seja, eu fiz 3 iterações, 0, 1 e 2. Lembrando, né, que esse range aqui, ele começa no 0, então vai ser 0, 1 e 2. Mas, note que, basicamente, aqui, por si só, já teria uma matriz, né? Uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Ok. Mas eu posso imprimir esses valores aqui, ó, por linha. Para tanto, basta eu colocar uma vírgula e usar o end igual a um espaço. Olha lá. Então, eu já consegui gerar um espaço aqui. Tá? Esse end, se eu colocar aqui, por exemplo, vírgula, ele vai gerar uma vírgula entre os elementos, tá bom? Mas, no nosso caso, um espaço seria interessante. Então, beleza. Ele criou uma linha. Ótimo. Agora, para cada linha, detalhe, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, elemento. Ele imprimiu 3 vezes o elemento, obviamente, porque eu não estou incrementando ele. Mas eu posso fazer isso após a impressão de cada linha. Eu venho aqui e acrescento o meu elemento. Opa, isso, mais igual a 1. Acrescento o meu elemento em uma unidade. Portanto, eu tenho 1, 2, 3 aqui. Ótimo. Agora eu tenho uma matriz de uma linha e 3 colunas, por exemplo. Né? Uma matriz 1 por 3. Perfeito. Mas, qual que é a ideia? Já gerei a minha linha. E agora para cada linha, eu vou iterar mais 3 vezes. Que é onde eu vou gerar, basicamente, as minhas colunas. Então, eu vou fazer o quê? Um for dentro de um for. Então, para cada i em range 3, né? Ou seja, vou ter 3 iterações, só que agora eu vou usar um for j em range também 3, já que é uma matriz 3 por 3. Então eu vou fazer uma iteração 3 vezes para cada elemento da minha linha, tá bom? Então, para cada elemento da minha linha, eu vou agora iterar 3 vezes. E depois eu passo para o segundo elemento da minha linha, itero mais 3 vezes. Depois, terceiro elemento, mais 3 vezes. Vamos ver como vai ficar aqui. Então, eu vou fazer print o elemento, ó, 1, 2, 3. Só que eu tenho que fazer uma quebra aqui, né? Então, após a terceira iteração, eu tenho que fazer uma quebra. Então, vamos fazer o seguinte. Após acrescentar o elemento, eu vou sair desse segundo for e venho aqui e faço
simplesmente um print, porque aí eu vou fazer uma quebra de linha e vou começar a imprimir novamente na segunda linha, tá bom? Então vamos ver? Olha lá, na matriz 3x3. Por quê? Então essa primeira linha é aqui. São as iterações sobre os três elementos, né, dos três elementos do primeiro elemento da minha linha. Aí eu venho e faço o print, porque eu saio desse for aqui, desse segundo for aninhado. Fiz o print, vou para o segundo elemento da minha linha. Nesse segundo elemento da minha linha, que é justamente o 2, eu vou iterar mais 3 vezes, já que o J está indo de 0 a 3. Né? No caso, 0, 1, 2, o 3 aquele ponto 0. Fez as 3 iterações, dou um print, aí quebro para a terceira linha. E aí eu vou para o terceiro elemento da minha linha e itero mais 3 vezes. A gente pode até fazer isso aqui, ó, para que possamos realmente ver as linhas sendo impressas. Ó, vou colocar um F, linha, e aí eu vou colocar aqui, no caso, o I, né? Então, vamos dar uma olhada? Então, opa, que isso? Então, olha só. Eu tenho aqui a minha linha 0, linha 1 e linha 2. Ou, só para tirar esse 0, né? A gente pode acrescentar uma unidade aqui. Então, nós temos a linha 1, que é realmente 1, 2, 3, né? Vai ser a primeira iteração desse for, né, desse segundo for, em relação ao primeiro elemento. Então, para i igual a 0, eu tenho 3 iterações. Depois, faço o print e vou para o segundo elemento da minha linha. Faço mais 3 iterações, que é esse j aqui, né, esse segundo for. Então, está aqui na segunda linha e a terceira linha. Perfeito? Então, assim construímos uma matriz. Então, assim construímos uma matriz. Essa seria a lógica de uma matriz 3x3. Obviamente, a gente pode colocar aqui, ó, tamanho igual a 3 e substituir aqui tamanho. Por exemplo, agora eu quero uma matriz 4x4. Então, está aqui. Tá? Obviamente, deu uma desformatada, porque agora estou com 2 elementos, mas a matriz está aqui, 4x4. Uma matriz 5x5 vai ter que ter 25 elementos. Aí, ó. Ou uma matriz 2x2 vai ter que ter 4 elementos. Né? Tá aqui. Mas vou manter a 3x3 aqui, beleza? Então, 3x3. Bom, então tá aqui. Esta é a forma como nós fazemos matriz, né, de um jeito clássico. Usamos duas estruturas de repetição, né, aninhada, que é o for. Um for interno e um for externo. Beleza? Óbvio que justamente nessas linhas de comando do segundo for, você pode fazer uma outra lógica. Por exemplo, eu quero uma matriz identidade. Então, como que a gente pode fazer uma matriz identidade? Que é aquela onde a diagonal principal é igual a 1 e as demais, o valor dos elementos da diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos é igual a 0. Simplesmente um if. Então, if i for igual, bagunça que eu fiz aqui, if i igual a j, então se i igual a j, vou colocar 2 pontos, elemento recebe 1. Caso contrário, elemento recebe 0. Vamos ver? Então tá aqui, ó, a diagonal principal igual a 1, os demais elementos igual a 0. E assim você pode trabalhar com sua lógica aí de matriz. Então aqui é só um exemplo de como nós podemos gerar uma matriz de uma forma bem convencional, usando as estruturas de repetição que for aninhado. Tá bom? Beleza. A segunda parte, né, que é muito mais simples, você vai ter que só importar a biblioteca NumPy, né, que é uma biblioteca onde você trabalha com arrays. E aí de cara eu posso chamar aqui uma variável matriz, que vai ser igual a np. De cara eu tenho a matriz identidade, por exemplo, onde eu vou passar aqui 3x3 e vou fazer um print da minha matriz.
Então, no NumPy, na biblioteca NumPy, eu já tenho uma função ou método que gera uma matriz de identidade. Então, olha só. Então, aqui eu tenho a primeira matriz gerada, né, nos moldes convencionais, e aqui a minha segunda matriz já sendo uma identidade. O legal da biblioteca NumPy é que, por exemplo, eu posso multiplicar agora essa minha matriz por 2. E aí eu vou ter a diagonal principal dos valores igual a 2. Tá aqui, ó. Diagonal igual a 2, tá bom? Então tá aí. É muito mais prático. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dividir minha matriz por 2. Então, no NumPy me possibilita um trabalho muito mais simplório, tá? Está aqui. Já se eu quiser fazer qualquer coisa aqui, eu tenho que trabalhar com essa lógica aqui. Então, por exemplo, se I igual a J e eu quero multiplicar esse meu elemento, eu teria que fazer o elemento igual a 1. Eu poderia chegar aqui e colocar, por exemplo, 2 vezes o elemento. Tá vendo? Ou eu poderia chegar aqui e dividir por 2. Né? Então, tá aí. E, obviamente, aqui a minha matriz é 3 por 3 e aqui também é 3 por 3. Tá? Mas vamos voltar para o nosso normalzinho aqui. Pronto, então tem a matriz identidade e a matriz identidade aqui usando a biblioteca NumPy. Olha que bonito. Bom, e uma outra forma também nós podemos fazer a matriz também no array vai ser justamente np.array. Antes nós tínhamos usado o método identity, né, para fazer a matriz de identidade, mas eu posso gerar uma matriz onde eu vou ter que passar aqui uma lista dentro de listas. Então, por exemplo, minha primeira linha seria 1, 2, 3, que é uma lista, espaço, vírgula, vou criar minha segunda linha, que também é um array, ou seja, uma lista. Então vai ficar 4, 5, 6, e por fim minha terceira linha, que é o 7, 8 e 9. Vamos dar uma olhada. Então note que eu tenho aqui a minha matriz, tá? De 1 até 9, uma matriz 3 por 3. Perfeito? E eu vou voltar aqui, eu vou tirar essa lógica, que aí eu tiro a questão da matriz de identidade, só para a gente voltar a ter as duas matrizes originais aqui. Então nós temos a primeira forma, fechando aqui esse vídeo, da forma convencional, de uma forma, né, onde você vai usar as estruturas de repetição, bom para você que está aprendendo o Python, para exercitar as lógicas aí de programação. E temos uma forma já baseada no método, né, numa estrutura de uma biblioteca, que é a NumPy, uma biblioteca especializada para trabalhar com arrays, tá bom? Que vai facilitar muito a sua vida. Porém, tá aí as duas formas de você tirar a matriz, beleza? Se você chegou até aqui, deixa o like, comente, se inscreva no canal, aprecie o nosso trabalho. Dê uma olhada no canal, há muito mais vídeos e nos vemos em breve, sempre. Valeu, fui!